Deus por nós poder estar aqui nessa casa mais uma vez, buscando a luz, a energia, para nós poder passar a semana melhor. Que assim seja. Hoje vamos dar continuidade no livro do Cleto, né? Onde a leitura de hoje é as consequências do Espiritismo. Allan Kardec, ao analisar os vários níveis de compreensão e vivência dos adeptos do Espiritismo, apresenta uma série de consequências para aqueles que, não se limitando apenas a observar os fenômenos pelo estudo sério, fazem da doutrina espírita um roteiro de vida. A religiosidade, a primeira e mais importante consequência, é no sentido de desenvolver um sentimento de religiosidade. À medida que o homem entende que é um espírito imortal, que está vivendo temporariamente uma experiência no corpo físico, temporal e perecível, passa a dar menos valor às questões transitórias, projetando seus interesses e seus esforços para o progresso espiritual. E na proporção do progresso que realizar, mais se aproxima de Deus, o objetivo principal de toda religião. Hoje nós estávamos conversando um pouquinho sobre isso ali no nosso grupo de estudo, que é sobre isso, né? Sobre cada vez buscarmos diariamente estarmos mais perto de Deus. Só que se hoje fosse aberto para nós a possibilidade, né, de abrir mãos da nossa vida, da nossa família, para estarmos mais perto de Deus na próxima reencarnação, que tivéssemos hoje a oportunidade de largar tudo: pai, mãe, esposa, filhos, netos, todo o nosso vínculo, né, terreno aqui da terra, nosso vínculo terrestre, e fôssemos cuidar do próximo, fazer a boa ação, fazer a caridade, abrir mão da nossa correria do dia a dia e apenas fazer o bem ao próximo, pararmos muitas vezes de olhar para nós, para o nosso ego também, porque às vezes a gente fica muito preso na correria do dia a dia e acaba esquecendo de cuidar até da gente, né? Às vezes, muitas vezes também o pessoal trabalha na área de saúde, tem disso, a cuidar muito do próximo, os pais, as mães da gente tem isso, né? A cuidar muito deles e dos outros e esquecer de cuidar de si próprio. E a religiosidade é a primeira e mais importante consequência no sentido de desenvolver um sentimento. Esse sentimento é o sentimento da gratidão. A gratidão à espiritualidade, a gratidão pela saúde, a gratidão pelo acordar, pelo estar com saúde, por estar com mais um dia de vida, por ter os nossos familiares com saúde e muitas vezes, quando não estão tão bem, termos a força de dobrar o joelho, fazer uma prece, entrarmos em harmonia no nosso dia a dia, para podermos auxiliar o próximo, sempre estender a mão. Querer aqui que diz assim, doutrina espírita é uma rotina de vida. A doutrina espírita é uma rotina de vida. A gente tem a rotina de vida que diz o quê? Botar em prática o que a gente escuta aqui, botar em prática o que a gente lê nos livros espíritas, que tem na frente da biblioteca, que a gente pode levar para casa, ler, aprender. E nós também, assim, para mim é assim, além de ter a rotina em casa, faço o evangelho, auxilio assim, as pessoas que eu posso. Na segunda, na sexta-feira, para mim é sagrado vir no centro, estudar, o dia de palestra, nosso passo, mas tudo isso quer dizer que não é só para mim vir ajudar vocês, é para me ajudar. Isso faz mais bem para mim, fazer o bem para vocês, fazer uma rotina, auxiliar o próximo. A
resignação ao compreender que as provações da existência são experiências necessárias e impulsionadoras do progresso, o homem passa a se resignar diante das vicissitudes da vida, ao entender de forma racional e lógica o motivo das dificuldades da vida terrena. O homem não se aflige tanto com as tribulações que acompanham. Dai mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Muitas vezes no nosso dia a dia ali, a gente se compara com algumas situações, né? E vem aquelas perguntas: por que comigo? Por que essa situação está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, tão... Eu acho que nós devemos parar um pouquinho e refletirmos se realmente eu estou falando aquilo para alimentar o meu ego, eu sou realmente uma pessoa boa de coração, especialmente uma pessoa boa de coração. Quando eu ajudo sempre visando receber algo em troca, ou eu faço de bom coração? Faço conforme fosse a vontade do Cristo, a vontade do Criador, onde estaria ajudando por empatia, por respeito, por caridade, por humildade. E às vezes nós colocamos no papel do vitimismo, né? Por que comigo? Por que essas questões vêm acontecendo na minha vida? Na palestra da Regina, quem esteve aqui, ela passou, né, fez a pergunta, quem que era o culpado pelos seus atos? E ela foi passado um espelho, né? Onde esse espelho retrata bem o que a gente fala. Tudo que acontece na nossa vida, sendo bom, sendo ruim, é o reflexo das nossas atitudes. São os reflexos das minhas feições, de quem eu sou. Ah, mas eu não sei por que convivência com tal pessoas, isso não fiz uma atitude boa, não esperava esse tipo de retorno. Mas sempre tentava o lado bom também nessa situação. Rever nossos conceitos. Sou uma pessoa honesta, justa, boa, caridosa, humilde. Ok. Então, o que eu tenho então de entregar o meu melhor para essa pessoa, para que ela também tenha a oportunidade de se modificar através dos meus bons atos, através das minhas boas atitudes de caridade. Assim, numa família, quem é responsável pela criação dos filhos, dos netos, é uma responsabilidade imensa dos pais, dos avós, serem exemplos para que essas crianças, para que essa geração que vem, tenha como exemplo um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um tio, enfim, pessoas responsáveis por essas crianças, que sejam pessoas responsáveis de caráter, para que assim isso seja um reflexo na vida de quem tu está criando ali. É assim na vida terrena da gente, né? Tudo que nós entregamos para a espiritualidade, tudo que nós entregamos em radiação vai voltar até mim. Então aqui ele deixa bem claro: o homem não se aflige tanto com as tribulações que acompanham. Dai mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Quando tu entende que teu papel aqui na Terra é fazer o bem, para que haja uma reencarnação, podemos dizer, mais tranquila, menos dolorosa, menos sofrida, quando tu passa a entender desta forma, tu te desprende do teu carro, da tua casa, dos teus bens materiais, das tuas finanças, tu desprende do teu ego, onde tu tem muitas vezes que abandonar lar, casa, para te adquirir bens esses que muitas vezes tu nem desfruta com a tua família. Bens esses que vão ficar para herdeiros teus, que muitas vezes vão ter a questão financeira, mas não vão ter tido o acompanhamento, uma palavra amiga, um abraço de um familiar, uma atenção. Então, quando o nosso corpo carnal, quando nós temos a consciência através da literatura, através das buscas diárias, através da conversa com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, pedir o auxílio para a espiritualidade, para que ele traga para nós clareza, discernimento, é sobre isso. Quando no dia a dia nós nos damos de conta que coisas mínimas, que há um tempo atrás tinha muita importância, mas que hoje, como a Helene falou, priorizamos, questão de compromisso com a espiritualidade, desde quando você marca o evangelho em tal horário, ir lá, organizar a sua casa, preparar um ambiente para a tua família. Se tu mora sozinho ou se no momento tu é o único que está fazendo a busca
espiritualidade vai falando contigo, vai trazendo mudanças no teu interior, para que as coisas venham se moldando na tua volta. Aos poucos, é uma engrenagem. A resignação. Que a gente tem que aceitar. Às vezes a gente tem uma doença, a gente se queixa, mas vamos parar, vamos pensar, vamos ver o outro, vamos escutar o próximo. Às vezes um vizinho, às vezes um colega, às vezes o nosso é tão pequeno e o outro é tão maior, que às vezes a gente não se dá de conta. A gente tem que ter paciência e aceitar que se veio aquilo, é porque por algum motivo veio, por algum motivo eu falhei, ou para mim aprender, para tirar uma lição, e também compreender o próximo, dar uma mão, auxiliar, e ver que o nosso não é tão grande assim, né? A aceitação das pedras. A crença na vida futura o leva a aceitar, sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que temer, pela certeza do estado que lhe sobrevirá. Ciente de que a vida não se extingue no túmulo e que os laços que o unem aos entes queridos que o antecederam ao retorno ao mundo espiritual não se rompem com a morte, torna-se mais fácil aceitar as separações. A certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar feliz e a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que não são caros, oferecem ao espírita suprema consolação. A consolação, hoje, para mim, assim, claro, se acontecer comigo, eu sei que vai ser difícil, eu sei que não vai ser fácil, mas hoje eu já entendo, hoje eu já compreendo que se alguém da minha família partir, como já partiu, não partiu para nunca mais, partiu, logo ali a gente vai se ver, logo ali um dia a gente vai se reencontrar. Eu sei que ele está vivo, tem aquela coisa que a gente aprendeu antigamente, morreu, acabou, não acabou. Corpo sim, o corpo fica, mas o espírito, que é o mais importante, que habita o nosso corpo, esse nunca morre. Então, quando eu comecei o espiritismo e aprendi isso, assim, talvez me deu uma coisa, claro, assim, muito, sabe, assim, uma coisa muito boa. Eu senti parece que até um alívio. Saber que um dia a gente vai se encontrar, um dia a gente vai ser feito espírito. É como se fosse um corpo, né? Que isso não vai ter fim, porque a gente às vezes acha que termina, não acabou, não acabou. É só logo ali do outro lado. Mas estudando que a gente aprende. Resignificou. Mas não quer dizer assim que eu fosse 100% quando partir alguém da minha família. Não, a gente sente, a gente tem errante, a gente erra, a gente não é perfeito, mas a gente compreende que ficou só o corpo, o espírito partiu. E também eu acho que não nos autocriticarmos, né? Porque eu mesmo já passei por situações assim, onde muitas vezes crianças, né, daí vinham as pessoas comentavam, tu viu, teve, né, criança acabou falecendo, e a Camerene falou, nós somos espíritos errantes, estamos aqui para aprender, né? Eu caía naquela coisa assim, judiaria, né, que pecado, bebê, às vezes, daí eu me pegava assim na consciência, assim, mas que coisa feia, né, espírita falando esse tipo de coisa, né, sabe que a vida após a morte, ainda mais quando se trata de criança, é um anjo, né, então assim, não nos culparmos quando vinha esse tipo de pensamento, ou quando tu acabar colocando para fora, mas tentar conversar com o teu interior, buscar um entendimento, que na verdade nós soubemos
sabemos que há vida após a morte, que nossos entes queridos vão estar sempre presentes dentro dos nossos corações, porque foi alguém que cumpriu a sua missão ali na Terra, cumpriu conosco, mas especialmente cumpriu a dela, assim como em algum momento vai chegar a nossa vez de encerrar a nossa missão. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para olharmos de frente e pensarmos, e aí, quando que vai ser a nossa última vez? Ou quando que vai ser a última vez daqueles que nós amamos, daqueles que nós queremos bem? Ou muitas vezes, e quando que vai ser a última vez daquela pessoa que eu tive um assunto mal resolvido, que eu deixei para resolver depois? Que um dia, uma hora, em algum lugar, a vida vai trazer uma oportunidade. Às vezes a vida apresenta as oportunidades, sim, mas eu estou disposto a aproveitar ela, eu estou disposto a ceder, estou disposto a ceder do meu ego, estou disposto a ceder das minhas atitudes humanas ali, né, de ver o lado bom das oportunidades que a vida me apresenta. Para reconciliarmos, não precisa estar na roda de chimarrão todo dia, não precisa estar nas confraternizações de final de ano, que é onde, infelizmente, né, onde a maioria do pessoal tem o costume de reunir toda a família, mas está em prece com o perdão, com o nosso perdão interior, com o nosso perdão interno. E ganhamos mais uma assistente hoje. E até agora. A profilaxia contra o suicídio. Quando compreende que a encarnação é o remédio divino para amenizar as dores da alma, valorizará mais a vida e, por consequência, o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. O Espiritismo, ao apresentar os próprios suicidas, informando a situação dolorosa em que se encontram no outro lado da vida, vem confirmar que, pelo suicídio, o homem chega a resultados opostos aos que esperava, ao tentar fugir de um mal. Incorrerá em outro muito pior, mais longo e penoso. Se esperava encontrar-se com os entes queridos, o suicídio é exatamente o obstáculo que o impedirá de revê-los. O suicida é que nem diz aqui, ó, ele acha que se ele tirar a própria vida, ele vai melhorar o que está ruim. Só que é o contrário, né? Vai ser muito pior. Vai se tornar uma coisa que ele vai para um lugar que não vai ser bom. Ele acha que ele vai encontrar o pai, ou a mãe, o marido, não. Ele não vai encontrar. Vai ser aí que ele vai se distanciar. Aí ele vai para um lugar ruim, que nem nós falamos hoje do umbral. Ele vai para um umbral bem ruim mesmo. E vai ter aquela sensação que ele vai estar sempre, pelo que eu já li, que ele vai estar sempre fazendo aquele ato de suicídio. Se ele se fora, que ele vai estar sempre tendo aquela sensação que ele está se enforcando, se ele está um tiro, a mesma coisa. Até um bom tempo, né? Então, e o dia que for resgatado vai demorar muito. E também quando ele reencarnar de novo, agora nossa próxima encarnação terão, não sei se vai ser assim, mas até antes era. Ele vem para se melhorar, para ele não cometer o mesmo ato, mas muitas vezes ele comete. Muitas vezes ele faz o mesmo ato que ele fez em outras vidas. Por isso que às vezes nasce sem braço ou sem perna, o deficiente, para não cometer o mesmo ato, para não cometer aquele ato do suicídio. E tem muitos ainda que às vezes assim mesmo fazem. No meu ponto de vista, né, eu vejo que a espiritualidade e o emocional, o nosso lado psíquico, ele está muito ligado
dois caminham juntos, espiritual e emocional. E quando a gente se encontra num certo desequilíbrio em algum desses pontos, é onde somos, né, dá para se dizer, atacados pelos obsessores, né? Porque tem famílias, há famílias, né, onde já teve um ato de suicídio, muitas vezes pode vir a ocorrer, né, na família isso novamente. Então, muitos de nós vamos ter, podemos dizer, a oportunidade de romper aquele acontecido, de romper aquela negligência que vem acontecendo nas gerações passadas. Então, quando eu baixo meu padrão vibratório, quando eu baixo as minhas energias, quando eu estou com pensamentos muito negativos, se eu tenho já isso na minha bagagem, no meu histórico familiar, eu tendo a ter esse tipo de pensamento. Então, por isso, orar e vigiar. Quando tiver tudo bem, orar. Quando tiver tudo ruim, orar também, principalmente agradecer. E também ter o hábito de vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar o que acabamos colocando para fora. Mas principalmente o que fica aqui dentro, que tu não tem coragem de falar com ninguém. Buscar um profissional, buscar profissionais para isso, buscar ajuda espiritual, buscar alimentar, buscar respostas, né, para alimentar essa tua dor com mais conteúdo para que diminua essa resignificação que a gente costuma falar. É muitas vezes sobre isso, é sobre cortar acontecimentos que vêm de gerações, que vêm na bagagem de famílias, que vêm destruindo famílias muitas vezes. Às vezes são famílias que vêm por longos atos de divórcio, por longos atos de brigas, desentendimentos, irmãos que não se entendem. Que nós sejamos a chave da mudança, nos permitir 10%, buscar um pouquinho mais de espiritualidade, buscar também conhecimento para o meu emocional estar melhorado, para mim poder ajudar o próximo, mas para mim também poder ajudar. Porque a gente fala muito sobre a depressão, de pessoas que acabam se isolando, cortando diálogo, só que também tem muitas pessoas que não se demonstram, são pessoas alegres, felizes, que não colocam para fora aquilo, e quando tu vai ver, poxa vida, a pessoa se suicidou, a pessoa, né, aconteceu inúmeras coisas. Então que nós principalmente tenhamos o hábito de nos vigiar e nos conhecer como que eu tô na minha caminhada, como que eu tô comigo mesmo. Eu estou conseguindo, antes de estender a mão para o próximo, eu estou conseguindo me ajudar, eu estou conseguindo me fortalecer. Vamos buscar nos conhecermos no nosso interior, as nossas dores, as nossas aflições que carregamos dentro de nós. Porque como aqui diz, né, às vezes é buscar o rompimento daquela dor, mas não nos damos de conta que vamos estar abrindo brecha para uma dor muito maior. Vamos estar abrindo um buraco muito maior, muito mais doloroso, muito mais doído e sofredor, tanto para quem vai, para quem fica. Porque muitas vezes os familiares se culpam, né? Poxa vida, eu estava no lado da pessoa e não soube ver, não olhei com os outros olhos, não dei atenção suficiente, o que faltou de mim? Só que muitas vezes é sobre o outro, né? E é sobre mim mesmo. Eu estou sabendo controlar as minhas emoções, as minhas atitudes. A indulgência, todos são iguais perante a Deus. E tem o mesmo princípio e a mesma destinação. A felicidade. O erro é um estágio transitório e toda criatura, por mais perversa que possa parecer, na medida dos seus esforços, irá purificar-se, compreendendo, assim, fica mais fácil para o homem sentir indulgência para com os defeitos alheios. Todos nós, se não vai melhorar nessa, na outra, nós sempre vamos ter oportunidade. Como a gente disse,
conhecimento de si mesmo. Quando o homem passa a ver o seu semelhante como um companheiro de jornada e não como um concorrente, torna-se menos egoísta, passando a se ocupar mais com o seu semelhante. A abnegação em favor do outro pelo esquecimento de si mesmo constitui sinal de grande progresso. É evidente que a adoção dos princípios espíritas não vai livrar o homem das experiências necessárias ao seu amadurecimento. Conviverá ainda um largo tempo com o fruto da semeadura equivocada e com suas imperfeições, pois vícios e equívocos cultivados por muitos séculos somente serão vencidos com o trabalho no bem, levado a feito ao longo das encarnações. No entanto, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, torna o homem mais consciente, mais humano e com a fé racional, que desenvolve, transitará pelos caminhos de vida, com mais equilíbrio e com melhor proveito. Por isso, o convido ao estudo sério, regular